percebam uma proximidade tão grande, né, com anestesia, é um tema de interseção, né? Então, muito do que vai ser discutido aqui, do que vai ser conversado, a gente tem que ter conhecimento, né? Ainda mais vocês aí, residentes, que acabam trabalhando em UTI ou sala de recuperação pós-anestésica, podem se deparar com esse tipo de assunto que vai ser discutido hoje, né? E, inclusive, alguns dos assuntos aqui, eles são, inclusive, bastante abordados em prova, né? Então, explicado, passado isso, né? Então, ressalta aí a importância da gente discutir e estar mais familiarizado com esse assunto, né? Aí, Daniel, fica à vontade, viu? Todo mundo me ouvindo bem? Tá, o vídeo tá ok? Só para confirmar para eu iniciar. Tudo ok, né? Bom, como o doutor Diego apresentou... Só coloca a tela como tela cheia. Eu acho que tem que compartilhar a tela inteira, entendeu? Não é só uma janela, não. Deixa eu ver aqui. Tem que colocar lá no ícone apresentar e na hora de apresentar colocar tela cheia, porque senão não consegue abrir o PowerPoint como forma de apresentar. Tela cheia? Aqui ainda não. Aqui tu já está apresentando? Isso, botei para apresentar. Pois aqui ainda não está, não. Eu espero. Engraçado. Deixa eu fazer aqui pelo... Eu consigo pelo Docs também? Deixa eu ver se melhora. Que é aqui no Docs. E aí, ficou? Ficou. Mas Ficou, está né? correndo a aula, está em edema cerebral. Não, botei aqui. Certo. Pronto? Beleza. Porque aqui eu tinha salvo no Docs, aí facilita também. Pois agora tá ótimo. Bom, como o doutor Diego falou, eu fiquei com o tema, né? Responsável por esse artigo, falando de complicações pós-operatórias em neurocirurgia. Me chamo Daniel Conte Frota, né? Sei que tem gente da neurocirurgia aí também no link, né? Sou residente de anestesia, sou R1 e faço parte do site do Dr. Zé de Souza Lima, lá na Santa Casa. Declaro não apresentar conflito de interesses que possam ser relacionados à minha apresentação. Fiquei responsável por, enfim, dissertar um pouco mais sobre esse artigo, né, desmembrar ele, conversar um pouco sobre ele aqui na nossa aulinha. É um artigo da Academia Americana de Neurocirurgia. Pelo que eu percebi, ele é como o artigo da aula passada, do Sebastião, que eles vão fazendo atualizações. Eu vi que já tinha um artigo com o mesmo nome, da mesma instituição, mas com outro autor, de 2015, e agora eles lançaram esse em 2021. Uma pequena introdução, né? Neurocirurgias, no geral, estão relacionadas a uma alta morbidade, uma alta mortalidade, né? São geralmente cirurgias grandes, cirurgias complexas, a gente sabe que são cirurgias mais demoradas, que muitas vezes envolvem pacientes mais graves. E aí, essa é a estimativa do NSQIP, né? Que é basicamente um instituto de qualidade em cirurgia dos Estados Unidos, que aí eles estimam que está relacionado mais ou menos a 14,3% de complicações, né, as neurocirurgias. Cirurgias de crânio tem 2,6 vezes mais chance de ter complicação do que cirurgia de coluna. Então, vocês vão ver até que a aula, ela foca muito em craniotomia, né, o artigo falava muito das complicações de craniotomia. E entre essas complicações, né, está a necessidade de transfusão e de rebordagem do sítio cirúrgico em um mês, né? A gente vai ver que tem várias outras complicações que a gente vai falando ao longo da aula. Bem, uma introduçãozinha, né? A gente vai começar a falar das complicações relacionadas a craniotomias. O artigo relata a importância da gente dar preferência para os bloqueadores musculares não despolarizantes, né? Em pacientes que têm déficit prévios, principalmente, para evitar o aumento da pressão intracraniana relacionada com a succinilcolina. A questão de evitar, se possível, o uso de anestésicos inalatórios também, por conta de uma facilidade para causar edema cerebral, né? Por conta do aumento do fluxo sanguíneo cerebral mesmo, que esses anestésicos ocasionam. Lembrar do uso de antiepilépticos, a gente vai ter uma sessão mais para frente, falando só dessa questão, das convulsões, e a importância de fazer o exame físico pré- e pós-operatório, justamente para você ter documentado a complicação, né? Por exemplo, se o paciente já tem algum déficit prévio,
você tem que saber como é esse déficit, em que lado está o déficit, qual é o grau de força, qual é o nível desse déficit, para a gente saber o que é complicação e o que já é prévio do paciente, né? Saber se ele já tem alguma parestesia, se tem alguma diminuição de sensibilidade. Então, esse exame físico pré e pós-operatório é essencial para a gente fazer esse, como é que pode dizer, esse screening de complicações, né, no pós-operatório. A primeira complicação que eu vou falar é o edema cerebral, né, uma das complicações mais comuns, está associada a tumores, retrações durante as cirurgias, AVC, está relacionada a trauma, né, trauma crânioencefálico, e aí ele fala as retrações cerebrais operatórias, né, você vai fazer a cirurgia, você tem que ter acesso a alguma região do cérebro, e aí você usa um afastador, usa um aparelho, alguma coisa, e essas retrações vão causando edema citotóxico no paciente, né. O uso de corticoide pré-operatório tem a sua importância, né, nessa prevenção. Pacientes com edemas prévios também já podem estar utilizando corticoide antes, como um preparo mesmo, né, pacientes com edema do tipo vasogênico, por expansões por lesões tumorais de expansão, né? E aí ele fala do uso de monitol e corticosteroides, né, como prevenção, ou o uso também o artigo falava mais do monitol, né, mas a gente viu na aula passada que a gente também pode usar o cloreto de sódio, o NaCl mais concentrado. Craniotomias de fossa posterior suboccipitais podem chegar a lesar o quinto e o sétimo pares cranianos, né? Edemas nessas regiões podem afetar esses pares cranianos. O paciente pode ter, às vezes, sintomas motores transitórios, por exemplo, você faz um acesso no córtex cerebral do paciente, às vezes você não lesou, mas ao redor daquela lesão, que você fez a ressecção, você acaba criando um edema citotóxico ou alguma hemorragia, alguma coisa, o paciente pode ter sintomas transitórios, né? Corticais, então ele pode ter uma paralisia, uma paresia cortical devido a esse edema citotóxico, por você ter acessado aquela área em específico, né? Então, dependendo da área que você vai acessar, você pode gerar sintomas diferentes. Os déficits neurológicos, eles ocorrem nas primeiras 24 horas em 37% dos casos, e a maioria desses déficits são relacionados a edema cerebral. Outra complicação comum, né? A hemorragia intracraniana pode ser estaxial, parenquimatose, subaracnoide. Ela pode ser ocasionada no próprio sítio cirúrgico ou pode acontecer remotamente. Geralmente, quando acontece remotamente, ela está associada a um pior prognóstico, né? O paciente ele sangrou em uma região que não teve a ver com a cirurgia dele, assim, não foi a região de acesso, né? Digamos assim. E aí está relacionada a hemostasia inadequada, lesão vascular pela própria cirurgia, questão da retração, né? Você afasta o cérebro, às vezes você faz uma drenagem, o paciente está com hipertensão, excesso de líquido, você faz a drenagem, o cérebro ele retrai rapidamente, isso pode gerar hemorragias, né? Pode causar lesão de veias, pode causar hemorragia subdural, por exemplo, ressecções, né? Devido à própria cirurgia, uso de anestésicos inalatórios, que aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, então acaba facilitando, em alguns casos, essa hemorragia. O aumento no uso de novos anticoagulantes, né? Porque ainda são muito novos, ainda não tem assim, evidências científicas robustas em relação a quanto tempo devemos suspender, né? Quando que a gente suspende. E o caso de cirurgias de emergência, porque aí muitas vezes a gente não sabe a história do paciente, você tem que operar, o paciente é um caso de risco, de risco, de vida ou morte. Às vezes o paciente ele não fez aquele preparo, aquele acompanhamento, não interrompeu o uso de alguma medicação, antiplaquetária, anticoagulante. Então, tudo isso aumenta o risco de hemorragia intracraniana durante a cirurgia também. Assim, ele relata, né, que apesar desses riscos e tudo, há uma baixa incidência de sangramento inesperado, necessitando de reabordagem. Então, assim, um sangramento relevante, que o cirurgião vai lá ter que reabortar, ainda há uma baixa incidência. Mas ele também refere no artigo que há uma baixa notificação. Então, ele remete muito a isso, essa baixa incidência, sabe? A terceira complicação que eu vou falar é o infarto cerebral, basicamente o AVC, né? Ele pode ser ocasionado tanto por lesão direta, o cirurgião está fazendo a operação, lesa uma artéria, lesa uma veia, obstrui, né? Pode ser de uma cauterização relacionada a dano tecidual direto, pode ser devido a embolia aérea, puxante direita-esquerda. Mais para frente eu vou falar um pouco mais da embolia aérea, né? A gente vai ter uma parte só sobre isso. A posição sentada, ela aumenta mais esse risco, né? Pode ser ocasionado também por vasoespasmo, devido à tração do vaso. Então, o neurocirurgião vai estar operando, ele traciona o vaso para um lado, para o outro, isso pode desencadear um vasoespasmo.
A própria HSA, né, hemorragia subaracnoide, causa vasoespasmo, tanto que é utilizado no ibotipina de profilaxia. Às vezes, o paciente sangrou, restos de sangue que ficaram ali no cérebro do paciente, se não for bem lavado, né, aquilo ali pode desencadear vasoespasmo também, pode ser tipo um fator irritante mesmo. Cirurgias para clipagem de aneurisma também é citado, porque você tem que ter cuidado na hora de clipar o aneurisma. Se você fizer muito proximal, colocar o clipe, né, posicionar ele numa região muito proximal, você acaba podendo obstruir o fluxo de artérias cerebrais e com isso gerar um AVC. Da mesma forma que se você fizer um AVC isquêmico, né, da mesma forma que se você fizer muito distal, você pode romper esse aneurisma e aí causar sangramento e gerar um AVC hemorrágico. Então, a posição tanto distal demais como proximal demais pode gerar um AVC nesse paciente, né, no intraoperatório. E aí, falando da embolia aérea venosa, né, já citada no slide passado, ela é uma complicação potencialmente fatal, está muito relacionada à neurocirurgia, porque geralmente o paciente está com a cabeça posicionada mais elevada que o coração, né, é comum esse posicionamento na neurocirurgia. Ela geralmente acontece por veias não colapsáveis, né, e aí é citado seios durais e veias diploicas, porque já que elas não colapsam, é mais fácil para o ar ficar entrando, né. Cirurgias de fossa posterior facilitam, e cirurgias cervicais superiores, né, que o paciente geralmente fica naquela posição sentada, fica com a cabeça bem elevada, e assim, acaba facilitando a entrada de ar por ser na fossa posterior, né, questões gravitacionais. É uma complicação potencialmente fatal, né? O paciente pode evoluir com hipoxemia, hipertensão pulmonar, essa hipertensão pulmonar pode gerar repercussões hemodinâmicas, o paciente ter redução do débito cardíaco, redução do retorno venoso. Então, assim, é uma complicação potencialmente grave, que a gente sempre tem que estar atento quando a gente vai fazer cirurgias em pacientes com essa posição. E aí vai lembrar que aproximadamente 20% da população mundial possui forame oval patente, né, que é uma comunicação entre o átrio direito e esquerdo. Então, isso pode acabar facilitando uma embolia paradoxal, né, você entra a embolia aérea pelos seios venosos, né, e aí ela acaba indo do átrio direito para o átrio esquerdo. Embora a pressão do átrio esquerdo seja um pouco maior que a do direito, às vezes há variações, né, durante o próprio ciclo cardíaco do paciente. O paciente pode ter alguns momentos que o átrio direito fique com pressão maior que o esquerdo e ocorre esse shunt, né? A prevenção, irrigação contínua do sítio cirúrgico, isso é geralmente feito pelo cirurgião, né? Ele vai irrigando, porque assim a gente evita que o ar, se você está sempre colocando aquele líquido, aquele soro, dificulta a entrada do ar por essas veias não colapsáveis, né? E o diagnóstico ele pode ser feito tanto pelo eco transesofágico como pelo Doppler precordial. O eco transesofágico é o mais sensível. E aí eu até peguei essa figurinha aqui do Miller, né, que é mais ou menos mostrando em que nível que a gente vai conseguir fazer o diagnóstico, né? A gente consegue pelo eco transesofágico, pelo Doppler, a gente consegue quando o paciente ainda não tem nenhuma alteração fisiológica, né? O ETCO2, né, a fração inspirada de CO2, é um dos primeiros que começam a baixar da nossa monitorização, né? Ele vai baixando e tudo, você já, se for uma cirurgia, o paciente está nessa posição, você já tem que ficar alerta para essa complicação. E aí, depois, é que ele vai ter as complicações realmente de redução de débito cardíaco, de alteração de pressão venosa central, alteração de pressão arterial, alterações auscultas, né? Isso aí já vai ser mais para o final, quando o paciente já estiver realmente entrando no colapso cardiovascular. Então, assim, eu achei interessante porque talvez, se a gente não estiver fazendo um eco, né, não estiver fazendo um Doppler, o ETCO2 vai ser uma das principais para a gente, né? E a pressão de artéria pulmonar, acredito que seja pelo catéter de Swan-Ganz, então também é uma coisa que a gente não tem muito costume de fazer, né? E aí sobre o aproveitar aí, Daniel, para comentar esse assunto, volta aí 2 slides, por favor. Sem problema, sem problema. Essa questão do forame oval patente, né? Isso aí, eu lembro uma vez que eu estava lendo um editorial da RBA, da Revista Brasileira de Anestesia, ele falava justamente isso. Em alguns serviços, você não põe o paciente em posição de cadeira de praia para neurocirurgia sem antes excluir um forame oval patente. Ou seja, esse paciente que ele é candidato a fazer uma craniectomia de fossa posterior e que vai ser necessário uma cadeira de praia, por exemplo, ele tem que obrigatoriamente vir com o eco transtorácico descartando o forame oval patente. Porque, como está bem citado aí, né,
chega até a 1/4% da população mundial tem isso, e você colocar esse paciente com foramen patente, fazer uma craniotomia com cadeira de praia, é selado que esse paciente vai fazer embolia aérea, entendeu? E, no contexto de embolia aérea, pode, inclusive, resultar se for maciça, né, resultar numa estabilidade hemodinâmica, mas não precisa nem ser isso. Pode dar AVC paradoxal, né? Porque na cadeira de praia a gente sabe que existem aqueles reflexos todos, né, de Bessel de Aristo. Então, é muito comum fazer hipotensão e o sítio cirúrgico ele está acima do nível do coração, essas veias ficam expostas e ele vai embolizando, até que isso resulta, né, em isquemia e dano neurológico, né? Então, sempre que for cadeira de praia, fica atento quanto a isso, entendeu? Inclusive, nesse editorial, ele falava assim, que no caso de não ter sido realizada essa propedêutica de eco transtorácico com teste das microbolhas, você tem que considerar, obviamente em conjunto com o neurocirurgião, um posicionamento alternativo, né? Vai operar a fossa posterior, mas não põe cadeira de praia, põe corpo ventral, enfim. Tá? Eu vi algo nessa linha no tratado da SAESP também, essa recomendação. Outra coisa, o paciente deve se evitar esse posicionamento. Para dar repercussão hemodinâmica de embolia aerovenosa, tem que ser algo assim, era 3 ml por quilo, entendeu? Então, teria que ser uns 200 ml. Então, algo bem expressivo, né? Mas para dar AVC, né, paradoxal, obviamente a quantidade não precisa ser disso, né? Bem menor, né? Sobre o tratamento da embolia aerovenosa, né? Primeiro, notificar a equipe, né? Você tem que avisar o cirurgião que você está sob essa suspeita, fazer FO2 a 100% para o paciente, dar o suporte hemodinâmico necessário, né? Se ele tiver hipovolêmico, se ele tiver necessitando de vasopressor, você vai resolver essa questão. A questão da compressão de veias jugulares, né? Ele fala como uma possibilidade, porque você vai comprimir, vai aumentar o sangramento no sítio cirúrgico e o cirurgião vai poder identificar mais facilmente por onde é que pode estar entrando, né? Esse ar, por onde é que pode estar correndo essa embolia aerovenosa. Mas você tem que ter cuidado com a isquemia, né? Se você comprimir por muito tempo, você pode isquemiar o cérebro, por acabar comprimindo as carótidas, sem querer. E aí ele fala da questão do aumento de pressão intratorácica, né? Utilizando a PIP, que era algo que antigamente era feito, assim, era algo mais comum, porque tinha essa mesma ideia, vou aumentar a pressão torácica, vou facilitar para o cirurgião ver onde é o sítio de sangramento e tudo, né? Vai sangrar mais as veias cerebrais, ele vai conseguir pegar melhor isso. Porém, hoje não é mais recomendado essa questão da PIP, né, como uma propedêutica da embolia aerovenosa, justamente por ela facilitar o shunt direita e esquerda. Então, você acaba facilitando que ele tenha um AVC paradoxal, né, embolia paradoxal. O paciente tem que estar com acesso central, né? O paciente vai fazendo cirurgia nessa posição, ele tem que estar com um acesso central, e aí você pode usar esse acesso central para aspirar bolhas, né, no arco direito. Ele recomenda que você não utilize anestesia inalatória, se você estiver utilizando, ou estiver utilizando óxido nitroso. A preferência é que você desligue, inicie a venosa, né? Ele fala que o óxido nitroso, se o paciente tiver com a bolha, ele pode meio que aumentar a bolha, né? Em algumas situações. Então, por isso que é interessante você desligar e desligar a anestesia inalatória durante a cirurgia. Hidratação, vasopressores, né, se o paciente tiver hipotensão, e também pode ser necessário você ter que retornar o paciente para a posição adequada para impedir que mais embolia aerovenosa aconteça. E aí, sobre as convulsões, né? A incidência pode ser relacionada ao local de ressecção ou pode ser a patologia subjacente, né? O paciente já tinha alguma doença craniana, né? O paciente, devido a podia ter um tumor cerebral, ter um CADH, síndrome perdedora de sal, que a gente vai falar mais adiante. Então, assim, pode ser algo da cirurgia, pode ser algo do tumor prévio, pode ser uma complicação do pós-operatório, né? Ela está relacionada à irritação cortical, edema por retração, né, que a gente já tinha falado anteriormente, sangramento intracraniano, isquemia relacionada à cauterização e pneumocéfalo. Pneumocéfalo a gente vai falar mais para frente. São muito comuns essas duas síndromes, né, a CADH e a síndrome perdedora de sal. A CADH é a síndrome da secreção inadequada de hormônio antidiurético, né, e as duas vão lá causar hiponatremia. E aí a hiponatremia reduz o limiar convulsivo do paciente. Então, além da neurocirurgia já ter essa tendência a causar uma convulsão,
junta com essa síndrome, com a hiponatremia, facilita mais ainda para esse paciente. A gente tem que ficar atento a essa questão dos eletrólitos. Nem sempre a convulsão vai aparecer clinicamente exuberante, né? Aquela tônico-clônica generalizada que a gente é acostumado. Às vezes, o movimento involuntário, encefalopatia flutuante, afasia, alteração de comportamento, isso podem ser dicas que o paciente está lidando que ele está tendo uma convulsão. E aí o artigo fala de uma revisão da Cochrane, né, de 2020, que diz que 15 a 20% das craniotomias supratentoriais vão ter convulsões dentro de um mês, né, em patologias não traumáticas. E estudos mostrando uma incidência ainda maior quando se utiliza o EEG, né, que é justamente para detectar atividades epilépticas em pacientes não sintomáticos. Então, assim, 1/5 aí dos pacientes, pelo menos, né? Então, isso aí fala a favor da importância da gente usar os anticonvulsivos, né? Como profilaxia. Ele cita especialmente o hematoma subdural agudo como uma etiologia bem importante, né? De convulsão, mais do que o crônico. E aí, à medida que quanto mais grave for o paciente, maior a chance de ter convulsão, né? Se o Glasgow for menor que 8, necessidade de craniotomia para resolver esse hematoma, né? Não bastar o trepanamento, né? Então, cirurgias assim tendem a ter uma maior incidência. Aí ele fala que o levetiracetam, ele tem se mostrado uma eficácia igual à fenitoína, porém tem menos efeitos cardiovasculares. Então, ele coloca como o antiepiléptico de escolha, apresentando melhores desfechos em longo prazo. Se o paciente estiver apresentando convulsões recorrentes ou status epiléptico refratário, o ideal é que você repita a neuroimagem. Ele fala que, assim, hoje em dia, antigamente, né, se usava anticonvulsivo para qualquer neurocirurgia, qualquer cirurgia que fosse acessar o crânio. Hoje em dia, isso está diminuindo um pouco mais, né, eles estão mais preocupados com efeitos colaterais das medicações e tudo. Então, eles pensam mais, assim, mais na patologia de base do paciente mesmo. Se ele já está com um tumor em expansão e tudo, que você já acha que, de toda forma, ele necessite da profilaxia, você já é para estar fazendo até antes, inclusive. Então, assim, não necessariamente você faz só para a cirurgia, né? Ou se durante a cirurgia tiver ocorrido algo, alguma alteração, alguma complicação que possa facilitar também a questão da convulsão, você inicia a profilaxia. Aqui é só um quadrinho para diferenciar a CADH e a síndrome cerebral perdedora de sal. Basicamente, a secreção inadequada do hormônio antidiurético. Como o nome já diz, né? É uma secreção mais do que o normal do hormônio antidiurético. O hormônio antidiurético, ele é responsável pela absorção de água nos túbulos coletores, né, pelas aquaporina. Então, o que acontece basicamente é uma diluição do sangue do paciente. Ele vai absorvendo essa água e vai ficando hiponatrêmico, né? Já a síndrome cerebral perdedora de sal, ela já está, assim, não tem bem um mecanismo, né, claro ainda, mas tem a ver com um peptídeo natriurético cerebral que vai causar uma natriurese. Então, ele vai eliminar a água, o paciente tende a ficar hipovolêmico e vai eliminar junto com essa água sódio. Então, o paciente tende a ter uma hiponatremia com hipovolemia. Na CADH, não. O paciente tende a ter uma normo ou uma hipervolemia, né? Porque mesmo ele absorvendo ali muita água, ele ainda consegue equilibrar. Ele ativa o peptídeo natriurético atrial e tudo, ainda libera uma quantidade de água. O paciente muitas vezes está normovolêmico. Então, essa questão da volemia é um ponto-chave, né? E eu vi alguns artigos relatando também essa questão do teste da furosemida. Você faria a furosemida e ficaria medindo de hora em hora ali o sódio nas primeiras 6 horas. Se o paciente apresentar um aumento do sódio depois dessa dose de furosemida, provavelmente se tratava de uma secreção inadequada de hormônio antidiurético, que é o paciente meio que está diluído, né, está absorvendo água, a furosemida vai diminuir essa água e o sódio vai subir. Na síndrome cerebral perdedora de sal, ele está eliminando muito sódio, né, ele tem uma natriurese em si, então esse sódio não vai subir tanto. Outra complicação, né, relacionada também a distúrbio eletrolítico. E aí eu resolvi botar logo aqui para fazer esse link com a CADH e com a síndrome cerebral perdedora de sal. O diabetes insípidos, né, ele é muito comum em cirurgias em região celular, né, pode estar relacionado à lesão de neuroeixo hipotálamo hipofisário. Ele reduz a produção e liberação de hormônio antidiurético, e ele basicamente vai ver o contrário da secreção inadequada de hormônio antidiurético, né? Se ali era demais, aqui é de menos. Então, o paciente tende a ter hipovolemia, hipernatremia, hiperosmolaridade, hemoconcentração, acidose metabólica. O tratamento ele acontece pela administração precoce de vasoprestina sintética, né? O DDAVP. E aí você pode ser necessário, né? Infusão de volumes hipossólicos, reversão de acidose metabólica, um tratamento de suporte mesmo aí associado a essa complicação. Outra complicação em relação à craniotomia são as fístulas licóricas e a meningite pós-operatória.
elas estão mais relacionadas a descompressões de fossa posterior e hipofisectomia esfenoidal aberta, né? Ele até relata que hoje a cirurgia não é mais tão comum, estou fazendo muito endoscópica, mas que na cirurgia aberta tinha uma grande incidência de fístula ulicórica. Um dos sintomas pode ser cefaleia postural, meningismo e fotofobia. O tratamento é conservador, elevação de cabeceira, reposição volêmica. Se for refratário, você pode fazer uma punção lombar, que aí você vai drenar o excesso de líquido, vai facilitar para as células se reproduzirem, fechar essa fístula. Raramente pode ser necessário reabordagem mesmo na cirurgia, principalmente quando o paciente ele acaba desenvolvendo a pseudomeningocele. E, assim, está muito relacionado ao surgimento de meningite, principalmente se for indetectável, porque você não detectar a fístula ulicórica, fica aquele contato, né, aquela abertura mais fácil para infecções, digamos assim, e aí acaba facilitando o paciente de ter essa meningite. Mas, ainda assim, ele relata que não é recomendado você ficar fazendo antibiótico profilaxia para todos os pacientes com fístula ulicórica. E aí, o pneumocéfalo, né? Geralmente, o pneumocéfalo, ele é assintomático, ou então, geralmente, ele causa só cefaleia transitória. Ele é comum no espaço subdural, ao longo dos lobos frontais, né? Aqui eu trouxe até a imagem do artigo, mostrando o pneumocéfalo bilateral aqui nos lobos frontais. Eles chamam esse sinal de sinal do Monte Sinai, né? Parece um coraçãozinho aqui. Ele é mais frequente em craniotomias de fossa posterior. Também acontece muito em cirurgias do lobo frontal, porque às vezes o que ele relata é que para o cirurgião ter o acesso no lobo frontal, acaba entrando uma maior quantidade de ar, o acesso é mais complicado. Se for grande, assim, a maioria dos casos é assintomático, né? Mas se ele for grande ou persistente, pode gerar encefalopatia, confusão, cefaleia e convulsões, né? Ele pode gerar também, pode ocasionar o pneumocéfalo hipertensivo, que aí já o paciente pode ter herniação cerebral, como convulsões, que é quando realmente vai crescer bastante o pneumocéfalo. É como esse caso aqui da imagem, né? Já está assim, uma lesão bem extensa. Então, assim, eu botei aqui o óxido nitroso porque é citado, né? A gente não tem tanto costume de usar óxido nitroso, né? Não foi plástico, a gente não costuma usar, mas é citado que se o paciente estiver usando óxido nitroso, é importante que você desligue essa medicação antes do fechamento da duramata, porque se o cérebro tiver com um pouco de pneumocéfalo e o neurocirurgião fechar, o óxido nitroso pode gerar um efeito de massa, sabe? E ajudar mais a expandir esse pneumocéfalo. Porque ele acaba se diluindo mais que o nitrogênio comum e tudo. O tratamento, né? Nos casos menores, nos casos sintomáticos, cefaleia transitórias, o tratamento é de suporte e acompanhamento, né? Nesses casos mais graves, o paciente já está tendo sintomas, aí você faz um tratamento mesmo, uma punção para agulha na região do reumato para aspirar esse ar. E aí, assim, cefaleia pós-operatória, né? Uma complicação óbvia, assim, de neurocirurgia, muito comum, mas que 2/3 dos pacientes apresentam, e aí pode estar relacionado a tração dural, dissecção muscular, compressão nervosa, meningismo, cirurgia de longa duração. Muitas das complicações que a gente já falou aqui, elas podem ocasionar cefaleia para o paciente, né? E aí ele fala de cirurgia suboccipital e de base de crânio, como áreas mais tensionadas, digamos assim, com musculatura mais imbricada, e para você ter esse acesso, você acaba gerando mais dor no paciente. Elas podem surgir distantes do local de incisão, então não necessariamente vai ser naquele local que aconteceu a cirurgia em si que o paciente vai sentir a dor de cabeça. E elas surgem geralmente em 7 dias do pós-operatório e pode persistir por até 3 meses. Se aí ficar atento, né? Se for uma cefaleia refratária, associada a sinais focais, e aí você já tem que pensar em outras complicações, não só uma cefaleia comum. E aí, praticamente, todas as complicações que a gente falou até agora podem entrar nesse caso, né? Fístula ulicórica, edema, meningite, hemorragias, o próprio pneumocéfalo, né? Agora eu vou falar das complicações relacionadas a derivações. As principais complicações têm a ver com a obstrução da derivação, né? Tanto pode acontecer obstruções tardias em cateter proximal, como obstruções imediatas, que são mais raras, né? Ocorrem raramente, e aí, às vezes, é o parênquima cerebral que acaba obstruindo, houve um crescimento de plexo coroide internamente ao catéter. Os pacientes eles apresentam cefaleia persistente, letargia, náuseas e vômitos. Ter cuidado com drenagem excessiva, né? Você vai, passa o cateter para drenar o líquido e aí drena demais. E eu acho que eu até falei inicialmente, né? Que você vai fazer a drenagem excessiva, o cérebro acaba saindo do canto, meio que ocorrendo uma certa retração, né? Um certo desabamento. Isso pode gerar ruptura de veias pontes e aí gerar um hematoma subdural no paciente. Então, você tem que ter cuidado. Essa drenagem não pode ser realizada de uma vez. Outra complicação comum, né? Infecção na DVP. Então, assim, acontece de 8% a 15%. Está mais relacionado com pacientes que têm fístula ulicórica, pacientes mais jovens, e enxertos realizados devido à hemorragia intraventricular. São fatores de risco, né?
Aí, passando agora para o final, falando um pouco mais de procedimentos endovasculares, né? Saindo um pouco mais das craniotomias. Ele cita basicamente as angiografias diagnósticas e as angiografias de intervenção, né? Entre as complicações mais comuns estão a obstrução de vasos, AVC, hemorragia intracraniana. Vocês veem que ainda assim não é tão comum, né? Menos de 1% dos pacientes apresentam essas complicações. O AIT é um pouco mais comum, tá? É ocasionado em 2,5% desses pacientes, e também o paciente pode acabar tendo uma encefalopatia induzida pelo próprio contraste, que é bem rara. Déficit focal novo, convulsão, coma, convulsões, são alguns desses sintomas que pode gerar pela encefalopatia induzida pelo contraste. É um desafio diagnóstico, né? Porque esses sintomas, a gente já viu que várias outras complicações podem ocasionar. Então, você tem que conhecer para pensar nisso na hora, né? Que o paciente tiver com essa complicação. Cefaleias são comuns também desse procedimento e é a mesma coisa do slide passado. Se for grave ou com déficit focal, fazer uma neuroimagem desse paciente. Angiografia diagnóstica, né? Outra complicação, dissecção de artéria vertebral, ela acontece em menos de 0,4%, ela é mais comum do que na artéria carótida, muito porque a artéria vertebral é menor e mais tortuosa. Procedimentos intervencionistas, eles tendem a causar mais complicações do que o diagnóstico, né? Principalmente nessa questão de dissecção, porque a intervenção ele vai precisar de mais cateter, ele vai acabar explorando mais aquela área do que só um procedimento diagnóstico. Também tem um risco de embolia aérea, né, que a gente já falou, vasoespasmo induzido por catéter e trombocitopenia induzido por heparina, né? Como a gente usa heparina no procedimento, isso pode acontecer. É raro, até porque a trombocitopenia induzida por heparina, ela é mais frequente quando o paciente já vem utilizando, né, há alguns dias. Mas é algo para você também ter em mente, a gente não pode esquecer dessa complicação. Angiografia intervencionista, né? Ultimamente, ele cita, né, que ultimamente a correção com mola tem sido o método de escolha, e entre as complicações está o tromboembolismo e perfuração aneurismática, né? A própria mola, ele fala que às vezes pode criar trombos na ponta do catéter, ou então você está fazendo a passagem da mola e você desloca algum êmbolo de uma região para outra, e aí pode gerar esse tromboembolismo, né? A principal complicação. Os empíricos de antiplaquetários pode reduzir a taxa de eventos tromboembólicos, então pode ser uma opção de profilaxia, e pode ocorrer edema ao redor da mola também com dias ou meses do procedimento. Aí o edema pode causar todos aqueles sintomas que a gente já falou anteriormente. O aneurisma de carótida, ele considera como um procedimento que tem uma incidência maior de complicações por ter um contato maior com o cérebro, né? Se é uma artéria com um contato maior com o cérebro. Trombectomia mecânica para VCI, né? Está relacionada a 15% de complicações, entre elas perfuração arterial, e aí se ocorrer, você já tem que pensar em reduzir a PA, pensar em fazer uma reversão de anticoagulação para controlar, né, aquele sangramento, dissecção arterial em 0,6 a 3,9% dos casos. Aí, se for grave, você tem que fazer uma angioplastia para poder usar um balão ou stent, né? Embolização para MAV, né? Outro procedimento de angiografia intervencionista. Está relacionado a 3,6% de complicações. E aí ele vai citar algumas complicações, né? Perfuração de vasos, conexão do catéter, extravasamento de agente embólico, hemorragia, isquemia, convulsões, déficit neurológico focal. Então, assim, vocês veem que trombectomia mecânica, embolização para MAV e tal, são procedimentos que têm um risco maior de complicações. Então, o que ele fala bastante é isso, escolher adequadamente os pacientes, saber exatamente quem vai se beneficiar desse procedimento e quem não vai, saber fazer essa preleção. Por último, para encerrar, pessoal, cirurgia de coluna, ele cita que o acesso posterior ele está relacionado a mais complicações que o anterior, né? Ele cita o risco de lesão de artéria vertebral. Se você fizer acesso anterior, o paciente pode ter disfagia devido a edema, lesão de nervos na região, lesão de laringe recorrente à abordagem anterior pode gerar disfonia também no paciente. E aí ele fala da posição prona. Aqui na aula até citei um pouco menos essa questão de posicionamentos, porque a gente já tinha tido uma aula prévia, né, recente sobre isso e tudo. Então, para não estender tanto, eu tirei um pouco essa parte, né? Mas a gente sabe que na posição prona, o paciente tem uma chance maior, na verdade, né, de perda visual, tanto pela neuropatia óptica, né? E aí ele cita alguns fatores de risco, obesidade, hemorragia, sexo masculino, mas também se a gente posicionar inadequadamente, a própria compressão do olho, né, pode gerar lesão de córnea. E aí ele fala também da paralisia do nervo C5, né, que ela é mais comum em cirurgias de descompressão na coluna cervical, assim, ainda não tem muito bem uma etiologia bem esclarecida, né, acredito que seja da tração do nervo mesmo, ou lesão direta,
mas o paciente pode ter fraqueza na musculatura do deltoide, do bíceps braquial, pode ter dor crônica e pode ter perda de sensibilidade de longo prazo mesmo. Então, é uma complicação não muito comum, né? Uma complicação rara, mas que, se acontecer, pode ser bem comórbida, né, para o paciente em si. Gerar muitos sintomas, né? Bom, pessoal, essa foi minha aula, né? Achei um desafio dar essa aula, porque eram muitas complicações, então ficava uma coisa mais positiva, e espero ter sido proveitoso e que tenha ajudado a gente, de alguma forma, a lembrar dessas complicações quando a gente estiver acompanhando as neurocirurgias e ter elas em mente, né? Quando for entrar na cirurgia, a gente já entender que a gente tem que se preocupar com tudo isso, assim, a nossa importância nesses procedimentos. Obrigado por ter assistido. Beleza. Daniel, parabéns, viu, pela tua apresentação. Eu até esqueci que você era R1, porque acho que você apresentou muito bem um tema que é assunto de, acho que neurocirurgia R3, né, pela grade curricular, né? Mas, assim, enfim, normalmente é um tema, né, neurocirurgia, que é o R2 e o R3 que tem mais familiaridade, né? E você pouco mais da metade do R1, você conseguiu traduzir esse tipo de conhecimento de uma maneira muito direta, objetiva e compreensível, né? Então, assim, a gente viu que realmente é uma celeuma de complicações, tanto complicações mais usuais, né, que não vai dar tanta repercussão para o paciente, até mesmo complicações com potencial de morbidade ou mortalidade elevado, né? Eu pontuei só algumas coisas aqui, por exemplo, em relação a quando você falou lá no edema cerebral, né? Na vigência de edema cerebral, o artigo cita, inclusive, se o paciente já tem déficit neurológico prévio, você considerar fazer bloqueador neuromuscular não despolarizante, né? Ou seja, isso aí é o quê? A gente, quando vai ver em livro-texto, ainda tem a informação de que succinilcolina, para a neurocirurgia, obviamente, vai repercutir no aumento da hipertensão intracraniana, mas que isso é benigno, que isso é transitório, que isso não leva a um pior desfecho neurológico nesse perfil de paciente. Só que a literatura vem mostrando que não, entendeu? Que, principalmente na vigência de hipertensão intracraniana, se você induzir com succinilcolina, esse aumento, por mais que ele seja efêmero e contrabalanceado por outras medidas que a gente faz, né, associação de outras drogas, ele sim tem repercutido negativamente, principalmente em relação à comorbidade neurológica. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Se vai para a neurocirurgia, vai fazer a intubação, obviamente, se você puder escolha Rocurone, né, para fazer sequência rápida, né? Eu até fui resgatar algum artigo que falava, que avaliava justamente isso no grupo do Telegram de neuro, mas não encontrei. Assim que eu encontrar, eu vou divulgar lá no grupo, tá? Para a gente ficar mais atento em relação a isso. Outra coisa em relação à embolia aérea venosa, como eu falei, toda cirurgia em que o sítio cirúrgico ele está acima do nível do coração, teoricamente, pode acontecer embolia aérea venosa. Então, o Daniel pontuou aqui na posição de cadeira de praia, mas isso pode acontecer prostatectomia aberta também, quando o cirurgião bota aquele pilé, né? Então, o plexo venoso prostático, ele é muito grande. Então, muitas vezes são veias que, às vezes, não são compressíveis. E aí, durante o ato cirúrgico, lá, abre o plexo venoso e aquilo vai embolizando, né? E ainda põe na posição Trendelenburg, aí é que acentua esse fenômeno fisiológico. Outra situação que pode acontecer também é tratamento de crânioestenose, né? Porque ocorre a lesão desses seios durais e aí, normalmente, a cabeça é posicionada acima do nível do coração para diminuir o sangramento e esses pacientes, eles ficam fazendo embolia aérea venosa. Classicamente, digamos assim, o que a literatura mostra seria um choque, um diagnóstico de exclusão em que você não encontra outra justificativa, digamos assim, não sangrou excessivamente e abruptamente o paciente
degringolou, entendeu? Você perdeu ele. Então, se isso acontecer, tanto na vida real quanto na prova, né, talvez a resposta seja embolia aérea venosa, né? Outra coisa que me chamou a atenção, mudando de assunto, né, é em relação à prevalência de convulsão para drenagem de hematoma subdural. Estava até conversando com o Daniel antes da aula, eu não sabia, sinceramente, que era tão prevalente, né? No subdural agudo, principalmente, chega a ser até 30%, 40%, né? Então, isso para mim, é muito, né? E eu, por hábito, não tinha a rotina de fazer anticonvulsivante para esse perfil de paciente, né? Queria saber até a opinião do doutor Sábio, se ele faz, tem por hábito fazer. Eu vou até conversar com os colegas neurocirurgiões qual é a rotina deles quanto a isso, né? E justamente o que convulsiona mais é o que vem para a gente, né? É o que vai ser drenado, ou seja, o que vai fazer a craniotomia, e normalmente tem o légo mais rebaixado, né? Então, eu acho que realmente é importante a gente considerar logo fazer em sala, né? E outra coisa que você pontuou bem aí, essa questão desses distúrbios do sódio, né? Isso é muito comum, muito cobrado em prova, né? E na prova, às vezes na vida real é difícil você definir isso, mas na prova, o que vai definir entre síndrome cerebral perdedora de sal e SIAD é status volêmico, como o Daniel falou aí, entendeu? Porque a apresentação clínica, os dois podem ser pós-ópio de neuro, os dois cursam com hiponatremia, mas o que vai definir mesmo é se o paciente está caminhando para a hipovolemia, esse paciente provavelmente está cursando com síndrome cerebral perdedora de sal, né? E é isso. Eu tenho só uma pergunta para fazer aí para vocês em relação para os residentes, né? O porquê aí dessa questão de você evitar sempre óxido nitroso em cirurgias cavitárias, né? Seja que a cirurgia com potencial de pneumocéfalo, cirurgia com pneumoperitônio, cirurgia de ouvido médio. Por que você evita óxido nitroso? Acho que o Daniel trouxe aí, mas eu não sei se ficou bem elucidativo isso, né? Qual a característica físico-química do óxido nitroso que aumenta a incidência dele dar pneumoencéfalo, dele aumentar a pressão intracavitária, né? Seja no cérebro, seja no ouvido médio, seja no pneumoperitônio. Qual seria aí? Começar aí. Quem gostaria de dar o retorno? Tem algum R3 aí? Cadê? Gutenberg aí, vai. Gutenberg, tá escutando? Tô escutando aí. Eu tô tentando lembrar, assim, eu confesso que eu ia chutar aqui, não tenho a resposta aí na mente, não. Quem que pode ajudar aí? Eu acho que é porque ele expande cavidades, né? Não, tipo, ele é do mesmo princípio do segundo gás, que ele vai aumentar, tem um nomezinho mesmo da característica do óxido nitroso. Mas ele causa essa expansão, é uma pressão, como se fosse uma pressão negativa que vai expandir o gás. Então, por isso que ele é contraindicado nessas cirurgias. Se eu não me engano, tá relacionado ao coeficiente de solubilidade do gás na membrana. Eu acho já isso que é o mais Sebastião em falou. relação à densidade, talvez, viu? Porque tem aquela mistura, né, do heliox, tudo, que você diminui a questão do fluxo turbilionar, né? Esse é um gás realmente parece ser mais difusível aí. Nessa linha que o Sebastião falou, né? O óxido nitroso, você vai evitar ele em toda cirurgia intracavitária, porque o coeficiente de partição sangue-gás dele é muito baixo. Então, assim, por exemplo, se tem uma cirurgia de ouvido médio, nesse paciente tem nitrogênio, né, nos seios paranasais. Então, se você usa óxido nitroso, vai entrar muito mais óxido nitroso do que sair nitrogênio, porque a tendência dele não é permanecer no
no intravascular. A tendência dele é se dispersar para cavidades aéreas, entendeu? Então, por isso que ele dá aumento da pressão dos seios paranados, dos seios da face. Por isso que no fechamento do crânio, se você tiver na vigência do óxido nitroso, ele tende a formar mais pneumoencéfalo. Por isso que no paciente com pneuperitônio, né, você aumenta a pressão intraabdominal se você for utilizar o óxido nitroso, né? Então, a característica físico-química que explica isso é o coeficiente de partição sanguínea. Essa característica também explica a velocidade de indução. A velocidade de indução do anestésico inalatório ela está inversamente proporcional ao coeficiente. Quanto menor o coeficiente de partição sangue e gás, mais rápido o paciente vai induzir. Por quê? Porque a concentração alveolar do anestésico inalatório, ela reflete a concentração cerebral. Então, quanto mais concentrado ele fica no alvéolo, foi assim a forma que eu consegui decorar, mais rápido ele vai refletir essa concentração cerebral, entendeu? Como a capacidade de difusão dele é muito restrita, ele não vai se dispersar muito para vísceras, para o intravascular, a concentração alveolar dele vai ser muito grande, e aí ele vai induzir mais rápido, entendeu? E o contrário também é verdadeiro. O alotano, a indução com o alotano é muito mais lenta, porque ele é muito difusível, né? Então ele não vai concentrar muito no alvéolo, então a indução com ele tende a ser mais lenta, né? Mas vai nessa linha aí. Aí eu falo isso porque isso é muito cobrado em prova, né? Então, conhecimento que tem que ter. Sim. Eu tava dando uma revisada aqui na dinâmica dos fluidos, e o que explica isso é a lei de Charles no contexto de uma transformação isotérmica, onde a temperatura é constante em todo o processo, vai ficar, a dilatação do gás vai ser referente ao produto da pressão e do volume. Então, um volume infundido num contexto de um gás com alto coeficiente de solubilidade, como o óxido nitroso, ele tende a ter um volume mais elevado no momento em que ele atinge o ponto de equilíbrio de pressão parcial, que é o equilíbrio sangue-gás e equilíbrio sangue-sistema nervoso central. Então, considerando essas variáveis, o volume tende a ser maior lá, até pelo que está entrando no alvéolo depois do ponto de equilíbrio, sabe? É um negócio meio coisado. Outra cirurgia que é contraindicada ao óxido nitroso é a cirurgia de retina, em que o cirurgião, o oftalmologista, ele